Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Ciências da Natureza para a turma EJA B NUIT. Mas antes da gente ir para a aula, vamos lembrar, como sempre, de ir no canal da escola. Se não se inscreveu, se inscreve, né? Curte os vídeos, é uma forma de vocês aí prestigiarem os professores, né, que preparam esses vídeos com tanto cuidado. Assistam quantas vezes forem necessário, façam anotações, porque é dessa maneira que a gente vai aproveitar melhor esses vídeos enquanto momento de estudo, tá ok? Como a gente sabe, ciências da natureza, né? E a gente sempre está falando aqui, é a reunião de três disciplinas, química, física e biologia. Mas como a gente normalmente passa as três disciplinas e a gente já tinha abordado no último videoaula os três tópicos, né, de química, física e biologia, e o de química a gente vai se estender um pouco mais, que é o assunto de biomoléculas, então hoje a gente vai basicamente se concentrar na continuação das biomoléculas. As biomoléculas que a gente já viu são exatamente moléculas associadas ao funcionamento da vida e que a gente, de maneira geral, a gente consegue estudar melhor quando a gente analisa do ponto de vista da nutrição, né? Lembrando que o metabolismo é o conjunto de todas as transformações de substâncias que acontecem no interior das nossas células e a gente precisa ter substâncias primeiras, né? Vão ser matérias-primas para formar novas substâncias para o nosso corpo funcionar. Quando eu falo isso, eu sempre lembro que eu digo nosso corpo, mas isso acontece no interior da célula de uma bactéria, de um fungo, de um verme, de uma planta. Então, o metabolismo celular é o conjunto de todas as transformações de substâncias necessárias à vida, né, formando novas e assim por diante, enquanto o organismo está vivo dentro das suas células. Então, seja um ser humano, né, ou seja uma bactéria, precisa obter essas matrizes, essas matérias-primas, esses nutrientes, essas substâncias que vão ser, portanto, matérias-primas para formar novas essenciais à vida. A gente vai continuar esse assunto de biomoléculas e entender, né, a importância do metabolismo, ou seja, da transformação dessas substâncias para que a vida aconteça, do ponto de vista da nossa alimentação, da nossa nutrição, mas que isso equivale para as outras formas de vida, tá certo? As biomoléculas, né, elas são moléculas responsáveis da vida, o próprio nome está dizendo biomoléculas, moléculas biológicas, moléculas associadas aos processos vitais. Elas são moléculas, do ponto de vista molecular, né, do tamanho das moléculas, gigantes, enormes, maiores do que muitas outras, algumas entre elas maiores do que entre si, né, que a gente vai ver, né, uma proteína, ela é bem maior do que um lipídio, que é bem maior do que um carboidrato, e são, portanto, do ponto de vista enquanto nutrientes, são chamados de macronutrientes, tá certo? Então, os nutrientes, né, dentro da alimentação são classificados basicamente em termos de tamanho e grau de consumo que a gente tem que ter em macronutrientes, né, e micronutrientes, certo? Então, as biomoléculas, elas são os macronutrientes. São importantíssimos para que a gente mantenha a vida do ponto de vista da saúde vital de um modo geral e que está associado, portanto, ao fornecimento de energia, formação de corpo e prevenção de problemas como doenças e, assim, um equilíbrio da vida como um todo, né? A gente, considerando a forma de obtenção, a gente tem a nossa alimentação, né? A alimentação, que é a fonte aí de nutrição. Quando a gente fala em nutrição, obtenção de nutrientes, os nutrientes são exatamente essas substâncias que vão estar presentes nos alimentos, que vão ser utilizadas pelo nosso corpo como matéria-prima para formar novas outras dentro do nosso corpo para manter a gente vivo, bem e funcionando, né? Então, cada nutriente vai ter uma função específica. Então, por isso que a gente, para ter um melhor aproveitamento dos alimentos, a gente tem que ter uma dieta. O que é uma dieta equilibrada? É porque nós temos cada nutriente tendo uma função específica que sozinho ele não consegue é, fornecer todos os benefícios para a gente. Então, a gente tem que ter um pouco de cada coisa, tá certo? Então, por isso que a gente tem que ter uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, tá certo? O primeiro grande grupo de
biomoléculas de macronutrientes que a gente vai ver é exatamente os carboidratos, que também são chamados de açúcares, e de glicídios ou glícides, certo? Esses carboidratos que a gente muitas vezes a gente acha que açúcar é só aquele do cafezinho, mas açúcares é um grande grupo de substâncias que são os carboidratos, que fornecem basicamente energia, mas também são importantes para formar outras substâncias, certo? Então, os carboidratos, eles normalmente vão ser chamados de monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, e a principal função é fornecer energia, mas também de formar novas substâncias. E como é dentro do nosso organismo, quando quer conseguir energia mais imediata, a primeira fonte é o carboidrato, no intervalo das refeições, a gente normalmente aí vai ter como consumo primeiro os carboidratos. Então, quando a gente vai se alimentar novamente, a gente tem que considerar na dieta equilibrada a presença equilibrada dessas substâncias, né? O metabolismo dos carboidratos, assim como de todos os outros, na grande maioria dos macronutrientes, vai começar na boca, então começa com a ingestão, depois a digestão, depois a absorção, que a principal função é o quê? É transformar as moléculas menores o suficiente para chegar no tamanho de uma célula, para entrar na célula. Então, a gente tem aí vários carboidratos presentes na nossa alimentação. Para a gente aproveitar bem, a gente tem que mastigar direitinho, né? E com relação a essa absorção, a esse aproveitamento, a gente tem que entender que existem substâncias que nós vamos formar no nosso corpo que são fundamentais para quebrar as moléculas maiores, né? Na primeira fase da alimentação, a mastigação lá na boca, até chegar no estômago e chegar nas células, vão ter que ser quebradas em partículas menores. Quem é que faz essa quebra? Que a gente chama de enzima. Então, uma temática aí presente no nosso cotidiano, para a gente aplicar o conhecimento, é a chamada intolerância da lactose. Lactose é o carboidrato, é o açúcar do leite, que a gente, numa condição normal, a gente tem a enzima que quebra a lactose para ela ser aproveitada nas células. No entanto, que se chama lactase, no entanto, né, uma pessoa que tem intolerância à lactose, normalmente aí vai desde situações mais leves a mais graves, né, enjoo, diarreia, né, vômito e outros problemas mais severos, dependendo do grau dessa intolerância, vai ter essa deficiência na lactase, né, ou não vai produzir direito, ou quase não produzir, e aí com isso, aquela lactose vai ficar circulando e vai ficar como se fosse um pouco mesmo tóxico ali no seu corpo e não vai ser aproveitado. É o que a gente chama de intolerância à lactose. Existe um outro grupo de substâncias, macronutrientes, biomoléculas importantíssimas para a gente formar novas substâncias, como os hormônios, que a gente precisa consumir, mas também de maneira equilibrada, porque também, assim como a falta do excesso pode causar problema, são os lipídios. Os lipídios, que normalmente, quando são sólidos, têm origem animal e a gente chama de gordura. E os lipídios, que normalmente são líquidos, têm origem vegetal e a gente chama de óleos, né? A gente tem que ter uma dieta equilibrada com presença de lipídios, sejam óleos ou gorduras, porque, como eu disse, dentre várias substâncias importantes, eles formam os hormônios, e os hormônios, eles regulam todas as funções do nosso corpo, desde as funções de circulação, absorção de alimentos, formação de novas substâncias, funções sexuais, e dependendo da idade e do gênero, há uma variação de necessidade do consumo de lipídios, né? A fisiologia, de modo geral, do homem, mulher e homem é igual, mas existem particularidades específicas. Por isso que a gente observa que normalmente o corpo feminino ele tem um acúmulo maior de gordura pela própria fisiologia do corpo da mulher. De modo geral, a gente tem como indicação, né, recomendação diária de alimentos, né, que tenham aí lipídios importantes, a gente consumir de maneira equilibrada entre os alimentos que tenham lipídios sólidos e líquidos, os óleos e as gorduras, porque normalmente os sólidos é o que a gente chama de gorduras saturadas. A gente precisa consumir? Precisa, mas na quantidade bem menor, porque se a gente consumir em excesso, vai formar o que a gente chama de colesterol ruim, né? E quando a gente consome as gorduras insaturadas, elas, já ao contrário das saturadas, elas favorecem a formação do colesterol bom, que é o LDL, o HDL, que é o colesterol ruim. Então, por isso que a gente fala colesterol como se fosse uma única coisa, mas ele tem variações
Essas variações é que vão determinar se há um desequilíbrio no consumo dos lipídios, né, e que, sendo saturadas ou insaturadas, vai favorecer. Por isso que, normalmente, uma dieta equilibrada e que aproveite melhor, né, de maneira melhor possível, ou as lipídios, vão ter aí bastante óleos, né, gorduras insaturadas, que são os azeites de um modo geral, não só os azeites de oliva. Quer dizer que eu não posso consumir lipídio sólido, manteiga, sebo? A quantidade é bem menor, porque a necessidade do nosso corpo é bem menor, né? Ou seja, um pouco você já tem a transformação necessária do que é bom. Se você consumir em excesso, aquele excesso, portanto, não vai se formar coisas boas, né? Vai se acumular. E aí, dentre várias coisas, a indicação de que tem um problema lá no exame de sangue é o excesso de colesterol ruim. Então, você tem sim que consumir, mas tem que observar, como sempre, o equilíbrio nessa dieta, porque esse desequilíbrio vai aí levar a problemas de doenças associadas a isso, como as doenças cardiovasculares, doenças associadas à obesidade. Assim como os carboidratos, os lipídios têm alto valor calórico, alto valor de energia, e também vai ser uma fonte imediata, segunda na escala, né, segunda opção do corpo para se obter energia. Lembrando que energia sempre vai ser uma função importante, né, especialmente dos carboidratos e dos lipídios. No entanto, formam novas substâncias também importantes para a vida, né, como os próprios hormônios. Por fim, entre os macronutrientes, a gente tem as proteínas, que diferem dos lipídios dos carboidratos pela presença do nitrogênio, que vai ser necessário para se formar novas substâncias que precisam de nitrogênio no nosso corpo. As proteínas, elas basicamente formam o corpo, elas não são usadas diretamente para obter energia, apesar de que elas fornecem energia, mas para fornecer a energia que tem nas proteínas, o corpo tem um desgaste maior. Então, primeiro, para a gente conseguir energia imediata, o corpo vai usar carboidratos, vai usar lipídios e as proteínas para formar corpo. Mas as proteínas precisam desses outros grandes grupos de nutrientes para ser metabolizado e dentre as proteínas importantes para se formar, a partir de proteínas, nós temos as enzimas, que são proteínas especiais que quebram todos os outros macronutrientes, né? As proteínas, portanto, elas vão formar os tecidos, vão formar o corpo e outras substâncias de base proteica, são formadas por grupos pedaços menores chamados aminoácidos. Esses aminoácidos, alguns a gente forma, o nosso corpo forma, mas outros precisam ser formados pelo nosso corpo e serem obtidos diretamente também e pela alimentação, porque nós não vamos conseguir sintetizar e precisamos deles. Então, por isso nós temos os aminoácidos essenciais e os não essenciais. A gente, assim como todos os outros macronutrientes, temos o metabolismo, ou seja, a transformação das proteínas em várias fases do nosso organismo, aí na digestão do nosso organismo, né? Por isso que no exame de sangue você consegue aí perceber variações, problemas, alterações em diversos, pela presença de diversas substâncias de resultados do metabolismo das proteínas nos nossos órgãos. A gente tem como recomendação diária das proteínas uma quantidade suficiente para formar novas proteínas, com as enzimas e outras substâncias, como o corpo, e da mesma maneira que os outros macronutrientes, nem pode se exceder, nem pode se faltar, porque isso vai causar problemas, né, vai haver um desgaste, as proteínas em excesso não são consumidas, elas acabam tendo aí um desgaste do pâncreas, de outros órgãos que estão associados, por exemplo, ao metabolismo da gordura, do fígado, mas que vai sofrer consequência e assim vai ser verificado, por exemplo, num exame de sangue, problemáticas associadas a esse desgaste, né, e outros problemas também associados ao metabolismo da proteína. Quando a gente consome, portanto, proteína em excesso, por exemplo, a gente vai ter esse desgaste, mas se a gente for um atleta, a gente vai fazer com que haja a formação de corpo a partir de proteína, mais você consome na alimentação, mas você sendo um atleta. E você faltando essa proteína, você vai ter problema da formação, da renovação das suas células, do seu corpo, da sua pele, dos seus tecidos. Então, basicamente, tudo depende do equilíbrio.
E esse equilíbrio dos macronutrientes está associado também à presença dos chamados micronutrientes. Micro porque são moléculas mais simples e também que o consumo é menor, mas necessário. Então, a gente chama as vitaminas, e aí também nós temos os sais minerais, vamos aqui evidenciar as vitaminas como alguns desses micronutrientes importantes que a gente precisa consumir em quantidade adequada, bem menor em relação aos macronutrientes, porque o objetivo principal dos micronutrientes não é fornecer energia, mas aproveitar o melhor possível para que esses macronutrientes sejam assimilados pelo nosso organismo. Os micronutrientes, portanto, eles vão ser reguladores desse aproveitamento, né? Basicamente, as vitaminas são divididas em dois grandes grupos: lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que são dissolvidas em gorduras, e dessa maneira a gente não precisa consumir, né, repor diariamente essas vitaminas lipossolúveis, porque elas acabam sendo depositadas na gordura do nosso corpo e vão sendo metabolizadas ao longo dos dias. E assim como a falta, o excesso também pode causar doenças como, por exemplo, o raquitismo, está associada a deficiências da vitamina D, como exemplo aí, mas tem várias outras que a gente vai entender no final, que eu vou querer que vocês explorem. Assim como então tem as vitaminas lipossolúveis, solúveis em gorduras, que não precisam ser repostas diariamente, porque vão ficar depositadas por dias, depois você vai ter que repor, mas não precisa repor diariamente, porque vai ficar no tecido adiposo, é tecido gorduroso, né? Nós temos a hidrossolúvel, que são aquelas proteínas, no caso, aliás, proteínas, vitaminas solúveis em água. Então, diferente lá daquelas que são dissolvidas em gorduras, as lipossolúveis não precisam ser repostas diariamente, as hidrossolúveis não, elas são repostas diariamente. Então, quando você está lá, vou tomar bastante vitamina C para eu não ficar doente, não pegar gripe, aumentar minha imunidade. A vitamina C, assim como as vitaminas do complexo D, são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, são dissolvidas em água e, portanto, tudo que você não consumiu ao longo do dia, né, vai ser dispensado pelo seu corpo na forma de urina, na forma de suor, tá certo? Então não adianta consumir mais do que a recomendação diária, né? Por quê? Porque são hidrossolúveis. Essas sim você tem que repor diariamente, tá certo? E assim como as vitaminas lipossolúveis, o excesso, as polivitaminoses e a falta, as avitaminoses, podem provocar doenças. Doenças, por exemplo, como o escorbuto, que já é pela falta da vitamina C. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui, né? Peço aí que vocês revisem o vídeo quantas vezes necessário e vocês aproveitem bastante a aula. Fico muito feliz e agora eu estou aqui com essa ferramenta para ver se a gente aproveita nas outras aulas também de cálculo e tudo. E, gente, revisem, né? Façam uma revisão, façam uma busca, uma pesquisa em outras fontes também, tirem dúvidas. A atividade da AP2 de vocês vai ser basicamente em cima de doenças que estão associadas ao excesso, a polivitaminoses e as avitaminoses, desses micronutrientes, né? Para que a gente possa compreender melhor a dieta equilibrada. Eu coloquei uma atividade em relação à dieta equilibrada, porque exatamente tem que ter quantidade adequada de cada coisa para que cada nutriente seja aproveitado de maneira correta. Então, nem se pode consumir com falta, nem com excesso, mas equilibrado de cada coisa. Ou seja, que a gente viu que nós, portanto, temos os macronutrientes, né? E que são as biomoléculas, e temos os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais, e que no caso aqui a gente priorizou as vitaminas como um assunto complementar novo, fechando com os detalhamentos das biomoléculas. Então, eu agradeço a atenção de vocês, aguardem a atividade e até a próxima.